Fala galera, tudo bem? Bom, tô aqui para mais um vídeo e antes de falar sobre o assunto, queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo aqui com o máximo de pessoas possível, que vai me ajudar demais, tá bom? Bom, vou falar do jogo aqui entre Bahia e Flamengo, Flamengo e Bahia. Enfim, nesse jogo eu tinha algumas dúvidas de como o Felipe Luiz entraria no jogo contra o Bahia. Por quê? Esse Flamengo do Felipe Luiz, até então a gente só tem um prognóstico do primeiro jogo, né, que foi contra o Corinthians. O time jogou com as linhas altas, bloco alto, e o time marcou em cima o tempo inteiro, pressão, né? E a dúvida era se ele iria manter essa filosofia jogando contra o Bahia, porque o Bahia tem um estilo de jogo muito parecido com o do Flamengo, de posse de bola, ter a bola, e ele manteve. O time jogou o tempo inteiro com as linhas adiantadas, linha alta, fazendo, um- sufocando o adversário o tempo todo, em cima, em cima, em cima, em cima o tempo todo. E forçava muito o Bahia a errar. O Bahia errava muito, dava muito chutão também, por conta disso. E o Flamengo fazia uma marcação homem a homem, que era diferente do Tite, né? O Tite fazia mais por setores, né? Que é uma forma diferente, mas o Felipe Luiz faz o time, além de jogar com as linhas altas, uma marcação individual, porém o time estava muito bem coordenado, assim, na hora de subir, na hora de descer, as linhas muito próximas, compactas, dava para ver certinho assim no campo, o time andando, tanto para frente como para trás. Quando o Flamengo não tinha bola, o Bahia estava sendo portador da bola, o Flamengo adiantava a linha, todas elas, né, os três blocos, fazia a pressão lá, sufocava o Bahia, fazia o Bahia errar passes, coisas simples assim, e muitas das vezes até isolar a bola, rifar a bola, porque estava sufocado, não tinha opção, não tinha saída. Fechava muitas linhas de passe dos jogadores do Bahia, então forçava o erro. E isso foi se estendendo por um bom tempo, até sair o gol do Flamengo, que foi um gol do Ayrton Lucas, e logo em seguida o Flamengo continuou jogando muito em cima. Mas o Flamengo tem um problema que é crônico, assim, que não é de hoje. Isso é uma coisa que me incomoda muito. O time está criando muitas oportunidades. Mais uma vez nesse jogo, da mesma forma contra o Corinthians, o Flamengo poderia ter metido 3, 4 gols, mas não fez. Ficou muito em finalizações. Que para os jogadores que o Flamengo tem, isso, isso é muito estranho. Isso não pode acontecer. Um time que tem Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Gerson. Assim, chances claras. Não estou falando criando chances e. Não, chances claras, assim, de fazer o gol, matar o jogo. E o Flamengo tá tendo essa dificuldade de matar o jogo. E hoje correu esse risco de tomar um gol de empate, porque no segundo tempo o Flamengo. É muito difícil você jogar com as linhas altas o tempo todo, fazendo pressão no adversário, com muita intensidade o tempo inteiro. 90 minutos fazendo isso é quase impossível. Então os jogadores cansaram, a intensidade automaticamente vai caindo também. E para você manter isso, o Felipe até fez as suas trocas e tal, até para manter o time bem saudável. Trocou algumas peças de alguns jogadores que já estavam cansados para tentar manter essa, essa pressão lá em cima. Porém, até os jogadores que entraram, esquentaram novamente, pegar a rotatividade, tem um gap de tempo, demora. E com isso, o Bahia, que assim, estranhamente não, isso é uma parcela muito forte do Flamengo também por isso. O Flamengo fez um jogo quase que impecável em termos táticos e marcação em cima do Bahia. O Bahia foi muito aquém, foi muito, acho que indolente até. Não tem, é um time que também não tem o, o jogador para finalizar, né?
para finalização, né? Finalizar o jogo, né? Acabar com o jogo, digamos assim, em termos de chute a gol. O time consegue gerar jogo, mas não finaliza. Exclusivamente nesse jogo contra o Flamengo, o time não criou nada. Seus jogadores diferentes que estavam no campo ali estavam muito abaixo. O Cauli estava muito abaixo, o Jean Lucas muito aquém também, não apareceu no jogo. O Carlos Alexandre não apareceu no jogo. Nossa, o time não conseguia fazer nada. Foi assim, totalmente improdutivo. Automaticamente a torcida que estava lá estava impaciente. O Rogério Ceni até tentou fazer algumas modificações, mas nada surtiu efeito, porque o Flamengo tinha domínio total do jogo. Foi ferimentos leves, porque, como eu falei, o Flamengo peca na questão de finalização. Então, o jogo poderia tranquilamente ter sido 3-0 ou 4-0. No final do jogo teve uma jogada que para muitos poderia ser algo polêmico, que é um pênalti em cima do Michael, que foi marcado onde o atleta do Bahia agride, né? Vamos botar assim, agrediu, teve uma extensão de braço, um braço não natural, que deu, acho que acho que quase na parte de trás aqui do pescoço, da nuca, enfim, do Michael, veio por trás e deu. E o juiz estava no lance, ele viu, teve muita certeza, deu pênalti, deu cartão amarelo, mas o VAR chamou para revisão para vermelho. No primeiro momento eu não tinha visto nada, para mim poderia até deixar seguir. Mas o árbitro estava perto, viu, teve convicção para marcar. Foi um pênalti bem marcado, antes que muitos vão achar que não concordam, não vão concordar, mas eu não vi nada, mais a questão da agressão mesmo, que foi muito dura, foi algo muito forte, e foi justa a marcação do pênalti. O Gerson cede a bola para o Alcaraz fazer o gol, foi uma bela batida de pênalti, e assim o jogo termina 2-0 para o Flamengo. Mais um jogo muito bom do Flamengo de se ver, por essa questão de esquema tático. Dessa vez, o Flamengo não foi tão agredido assim em termos de perigo de gol. O Bahia teve chance sim de fazer o seu gol, mas foram pouquíssimas vezes, acho que foi uma ou duas vezes. Contra o Corinthians, o Flamengo cedeu pelo menos umas 6 chances, mas o Bahia já reduziu. Você já viu uma diferença no sistema defensivo também. Praticamente o sistema tático do Flamengo já melhorou bastante, assim, em termos das linhas estarem muito próximas, andando para frente como para trás, numa sintonia muito boa, muito bem definido. O Felipe tem uma filosofia de jogo muito bem definida, ele está conseguindo colocar isso em prática no campo. Claro, os jogadores que ele conhece também tem uma excelente vontade, uma boa vontade com ele também. A partida do Gabigol foi discreta também, mas assim, o primeiro tempo dele foi bom, ele participou mais do jogo, o segundo tempo já caiu bastante, não participou tanto do jogo em si, mas eu acho que é o tempo, eu acho que contra o Corinthians eu acredito que ele vai jogar e provavelmente ele vai estar com um ritmo melhor. Nessa partida eu reparei que ele já estava andando nas linhas, entrando, dando opção de facão na diagonal, entrando na diagonal, mais no time sem ficar impedido, então você vê que ele já está adquirindo uma nova forma. Então isso já é um pouco animador também. Fora a animosidade dele, o ânimo dele tá mais confiante, tá mais alegre, isso é positivo também. No mais, o Flamengo mereceu a vitória porque dominou o jogo do começo ao fim. O Bahia preocupa, porque hoje o jogo foi péssimo, o Bahia não ofereceu perigo nenhum, só teve 2 chances de gols e assim, não foi nada muito claro. O Bahia precisa de peças, as peças do Bahia, os titulares, os reservas, são meio que tipo, como se os titulares fossem nota 8, botar assim, e os reservas sejam, com todo respeito, sejam nota 4, assim, é uma disparidade muito grande. Então, o banco de reservas não soluciona tanto. O Everton Ribeiro estava fora, você vê que o time sente muito a falta dele, carece muito de jogador de criatividade. Hoje o Bahia não teve nada, não teve criatividade, não teve muito esquema tático muito aquém, uma desorganização muito grande, tanto no primeiro como no segundo tempo. Então, mereceu a derrota.
No mais é isso, o Flamengo venceu, mereceu vencer, tem 50, vai a 51 pontos agora, fica a 9 pontos de diferença do líder Botafogo, que tem 60. Acho que ainda tem possibilidade de títulos, embora seja pequena. O Flamengo ainda dá para brigar pelo título, mas as chances são muito pequenas. Mas matematicamente, pelos números de jogos que se tem, ainda é possível. Até porque o Flamengo também tem um jogo a menos, que é contra o Inter, que já está marcado, que é para, se eu não me engano, para esse final de mês, acho que é dia 20 de outubro agora. Posso estar errado, mas depois eu vou ver. Mas enfim, é isso. Muito obrigado. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like, vai me ajudar pra caramba. E compartilhe aí o vídeo. E tamo junto. Valeu!